apresentando o programa Mulheres Raciocinando, pela RCTV, um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral, sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é uma visão racional sobre a igualdade e seus desafios. O significado da palavra igualdade é a ausência de diferenças. Mas nesse mundo deformado em que vivemos, não existe igualdade, pois todos são diferentes por natureza e cada um tem o que fez por onde merecer. Temos que ter em mente que não devemos buscar a igualdade liberal, indistinta frente às diferenças de necessidades e condições, mas a igualdade reconhece a legitimidade das diferenças. Não há igualdade de oportunidades se a diversidade não for reconhecida e valorizada. Devemos buscar um ambiente inclusivo e de práticas que beneficiam a todos, sem preconceitos e que promovam a dignidade. O problema não é ser rico ou pobre, branco ou negro, homem ou mulher, cristão ou ateu, e sim reconhecermos que cada um nasce com um dom e uma condição dada pela natureza para que todos evoluam e busquem um nível superior de existência, avançando conscientemente para a realização do propósito da vida, que é saber de onde viemos e para onde vamos, e assim retornar ao nosso estado natural, através do desenvolvimento do raciocínio. Entretanto, raciocínio é equilíbrio e não há igualdade. Estamos aqui com algumas estudantes de cultura racional que vão conversar sobre os desafios da igualdade, levando em conta os ensinamentos racionais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar pedindo a opinião da Luma. Luma, nós vemos que a nossa sociedade ainda está... Eu vou começar pedindo a opinião da Luma. Luma, nós percebemos que a nossa sociedade ela ainda não está preparada para mudanças. Resultado disso são as estatísticas alarmantes de violência ligadas à intolerância, seja ela racial, de gênero, religiosa ou até mesmo por opção sexual. O que causou ou está causando esse desequilíbrio e como nós podemos restaurá-lo? Certo. Na minha visão, a desigualdade ela é um fator natural, né, da nossa formação. Inclusive, a gente pode ver em par de gêmeos que nascem de uma mesma mãe, eles também são diferentes nos seus valores, nos seus comportamentos, né, nas suas opiniões. Até a gente mesmo. A gente é diferente e desigual do que fomos ontem e desigual do que vamos ser amanhã. Então, chega a ser incongruente a gente acreditar que a nossa sociedade vai ser igualitária. Na verdade, esses índices de violência, né, que nós acompanhamos, eles não acontecem por conta das diferenças em si, mas sim como nós lidamos com essas indiferenças, né? Então, o que causa essa intolerância, essas violências, não são as diferenças. E, inicialmente, a gente atribui a responsabilidade a elas, né? As diferenças étnicas, raciais, de gênero, religiosas. Mas, na verdade, na minha visão, né, eu entendo que é uma falta de compreensão mesmo do processo de desigualdade. E como restabelecer um equilíbrio, eu acredito que é fazendo exatamente o que nós estamos fazendo. Debatendo, discutindo, entendendo, né, várias perspectivas. E isso já acontece em faculdades, palestras, programas de televisão, artigos, né? Já se discute sobre a intolerância às diferenças. E, inclusive, né, o livro Universo em Desencanto, ele também aborda isso, né? E traz o desenvolvimento de um olhar mais empático, mais compreensivo, entendendo que as diferenças elas vão existir e tá tudo bem. A questão é como nós vamos lidar com ela. Então, acho que o que causa mesmo esse desequilíbrio e essas violências tão tristes é a falta de desenvolvimento nosso, né, de todos nós,
E para isso se restabelecer, se equilibrar, é procurando mesmo, fazendo um trabalho de formiguinha, discutindo e lendo, né, principalmente os livros Universo em Desencanto, que aborda muito essa questão fraternal e empática, né? Exatamente, é justamente isso. A gente tem que aprender a lidar com o sentimento do outro. Eu acredito que a gente precisa ter empatia sempre. Sempre se colocar no lugar antes de agir, de fazer qualquer coisa. A Luma coloca muito bem essa questão da empatia. A gente pode ampliar o conceito de empatia, né? E trazer um conceito que a cultura racional ultrapassa até a questão da palavra conceito, né? Que é o sentimento, né? Como sentir o outro, como estar presente junto ao outro sem julgamento, sem questionamento, mas aceitar o outro dentro das suas capacidades, das suas condições, do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, das suas limitações, né? Porque todos têm limitações em vários níveis pessoais, e a questão da fraternidade e do sentimento chamado amor. Né? Então, as pessoas, quanto mais amorosas em relação às outras, mais empáticas elas são, mais conseguem estabelecer não uma igualdade entre si, mas uma fraternidade. E a fraternidade envolve o quê? Compreensão. E como nós vamos ter compreensão sem termos amor? E a cultura racional desenvolve esse sentimento dentro dos seus estudantes, né? O amor, mas o amor verdadeiro, né? Não esse amor que as pessoas idealizam ou supõem, ou quando você fala em amor, a pessoa já pensa casal, né? Homem e mulher. Mas o amor é muito mais do que isso. O amor é você falar com as pessoas, é você falar com o seu amigo, é você falar com o mendigo na rua, né? É não excluir as diferenças sociais. Não é porque uma pessoa vem na rua e ela é uma pessoa de cor, né? Ou ela é uma pessoa mal vestida, ou ela passa necessidades, que ela é uma pessoa mau caráter, né? Ou por ela ser maltrapilha, ela é uma pessoa de más intenções. E as pessoas, em geral, quando olham alguém assim, já, se afasta e cria um bloqueio nessa relação, né, empática e amorosa, quando nem sempre é necessário, né? Até mesmo numa situação de violência, os estudantes de cultura racional conseguem lidar de uma forma mais simples, né, com essas diferenças. Diante de um assalto, diante de várias situações que nós vivemos, no dia que todos estamos sujeitos, o estudante de cultura racional consegue manter o equilíbrio e, com a própria energia racional, ter uma certa autonomia, um certo controle sobre a situação. E pela própria energia racional contida através do desenvolvimento de cada um, até aquela agressividade daquela pessoa, você sabe o que falar, como falar, né? Porque quem desenvolve o raciocínio tem a força máxima do universo. Então, ele é avisado sobre os perigos que está correndo naquele momento. E isso tem a ver com essa empatia, com essa desigualdade sendo respeitada. Porque quando você tem um respeito pelo diferente, né, você automaticamente está empático, amoroso, solidário e fraterno a ele. Então, eu acho que isso aí é muito importante a gente destacar, né? A importância do desenvolvimento dos sentimentos racionais, dos sentimentos verdadeiros dentro da fase racional. Exatamente. E Josiane, as diferenças são aspectos intrínsecos da natureza como um todo. Mas, mesmo assim, nós vemos hoje que há uma luta muito intensa em busca de igualdade. Mas isso é possível? Bom, a natureza fala, não é verdade? Não existe uma digital igual a outra. Não existe uma zebra listrada igual a outra, não é verdade? Não existe uma folha idêntica à outra. Como a Luma colocou muito bem, né? Até mesmo entre os gênios idênticos, que possuem exatamente o mesmo código genético, o mesmo DNA, há diferenças, né? Por quê? Nós somos um conjunto
ter coisas visíveis que nós vemos e olhamos e coisas invisíveis, né? Então nós temos energias que nós sentimos materializada, que é o nosso corpo físico, e temos energias que nós não podemos materializar, mas nós sabemos que existem. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo isso são o quê? Energia invisível. A gente sente, mas a gente não toca isso. E o tempo todo, tudo isso é diferente, né? Porque as energias invisíveis, elas são intrínsecas, como você colocou na sua pergunta, mas também são extrínsecas. Então, existe um universo invisível, né, que atua sobre o ser humano e do qual ele é totalmente inconsciente. E a consciência sobre esse universo invisível só ocorre a partir do momento que você lê o livro Universo em Desencanto, com sentimento, com dedicação, com respeito, com abnegação de si mesmo, para entrar na profundidade do conhecimento. Porque nós devemos lembrar que o Universo em Desencanto é um livro profundo e que jamais pode ser lido como um livro de literatura normal. Porque um livro de literatura, você lê ali, você entra naquela fantasia, cria suas imagens na cabeça e a coisa flui. O Universo em Desencanto é um livro para você ler com sentimento, para você ler com concentração. E nós estamos acostumados num ritmo que tudo é rápido, tudo é acelerado. E a cultura racional segue o ritmo da natureza. E o ritmo da natureza é lento. Nós, seres humanos, levamos 9 meses para sermos gestados dentro da barriga das nossas mães. Então a gente não nasce pronto de uma hora para outra. Por mais que hoje os nenenzinhos já estejam nascendo bastante evoluídos, mas ninguém nasce falando, ninguém nasce lendo, né? Ninguém nasce se comunicando totalmente com o meio externo. E cada um já nasce com um direcionamento dado pela própria natureza. Então, assim, há aqueles que nascem para ser lixeiro. Já pensou uma vida, uma cidade sem lixeiro? Sem ter um gari, sem ter uma pessoa que vai lá e varra a rua? Se todos fossem médicos, né? Como seria a nossa sociedade? O que seriam dos engenheiros? Né? O que seriam dos estudantes? Se todos fossem ricos, ricos mesmo, de todos terem dinheiro para fazer tudo, qual seria o sentido de nós aprendermos sobre o que é solidariedade, sobre o que é fraternidade, se ninguém precisa de nada da gente? Né? Então, as diferenças existem justo para isso, para nos ensinar a sermos seres humanos, né? Mais evoluídos, mais amorosos, mais respeitosos, mais fraternos. E para sermos assim, nós temos que ter o desigual do nosso lado. Esse mundo, ele já é deformado por natureza. Ele já não é um mundo plano, não é um mundo reto, né? O que tipo de mundo que nós temos? Um mundo cheio de árvores, cheio de montanhas, cheio de planícies, planaltos, até o relevo da nossa natureza é diferente. Nós temos água doce, água mansa, temos água salgada, água revolta, né? Água cheia de ondas, há águas no mar, há oceanos mais calmos e há mares que muito mais violentos. Então, tudo isso na nossa natureza é desigual, né? Não existe igualdade na nossa natureza, não existe. E essa desigualdade é extremamente importante, eu vou reforçar aqui, para o nosso desenvolvimento como ser humano. Por exemplo, eu sou uma pessoa pobre, ótimo. Eu sou pobre, eu passo necessidades, mas espera aí, o que eu tenho que aprender com isso? Né? O que está me faltando como ser humano dentro de mim para que eu consiga ser capaz de providenciar o meu sustento, de providenciar o meu alimento, de não passar essa necessidade. Então, a desigualdade existe nesse mundo deformado para ensinar ao ser humano que ele precisa se desenvolver. E qual é essa forma de desenvolvimento? Como em 1935 mudou a fase da natureza, nós sabemos que a melhor forma de desenvolver todas as capacidades super-humanas, né? Todas as capacidades mais amorosas, mais fraternas, mais pacíficas, mais harmônicas, é dentro da cultura racional.
Não existe fora, embora todos busquem e procurem, e isso é uma coisa que eu posso falar por ter uma longa experiência em várias religiões, em várias filosofias, em várias terapias, né? Que todos buscam ser mais amorosos, ser mais compreensivos, ser mais respeitosos, mas em todos os meios há desigualdade e a dificuldade de se encontrar isso de fato. Os livros da cultura racional, Universo em Desencanto, eles colocam assim que o desenvolvimento do raciocínio se parece muito com a iluminação do pensamento. Então, muitos gurus, muitos sábios indianos, muitos chineses, eles atingem a iluminação do pensamento. Muitos monges, né, de diversas filosofias. Mas a iluminação do pensamento não é igual ao desenvolvimento do raciocínio. A iluminação do pensamento é o estágio de equilíbrio entre as duas energias que governam o corpo, que é a energia magnética e a energia elétrica, e aonde você tem uma consciência maior sobre todo o universo. E você chega próximo de uma harmonia com todos os seres vivos. Todos os seres vivos são todos os seres humanos, todos os seres animais irracionais e todo o contexto vegetal e todo o contexto mineral, que são os cristais, as pedras, os minérios, inclusive são muito utilizados em terapia. Então, a diversidade, né, a desigualdade, porque a diversidade é igual a desigualdade, né? Só que entende-se desigualdade, um é diferente do outro. E diversidade são muitas diferenças. Então, isso existe no nosso mundo deformado. A cultura racional, ela traz um equilíbrio para as pessoas, ela traz sentimentos mais saudáveis, mais positivos, mais amorosos, né? E que permitem às pessoas conviverem mais fraternalmente e respeitosamente. Mas igualdade no mundo onde a própria natureza já fez todos diferentes, não existe. E ressaltando, então, você comentou, ela traz essa possibilidade de sentir, né? O que está tão difícil hoje na nossa sociedade por conta da aceleração da rotina, né? Que você comentou. E chega no fim da tarde, no fim da noite, nós estamos tão carregados com o estresse, com aquela correria do dia, que a gente deixa de sentir, de olhar para o próximo. E é por isso que relações são desfeitas, que o pai não conversa mais com o filho, que os amigos não existem, só são amigos virtuais, né? Porque é muito mais prático você desfazer uma amizade, né, virtualmente. Relações amorosas, relações de amizade, em todos os aspectos, são desfeitas por conta dessa falta de sentir, né? Dessa falta de empatia, né? Que a gente tanto está comentando. Então, achei muito interessante essa observação que você fez. Que é a mecanização dos sentimentos, né? Então, a tecnologia que é externa está deixando as pessoas igualmente tecnológicas, né? Assim como o computador não tem sentimento, as pessoas não têm. É tão fácil, né? Você ir lá discutir com uma pessoa que até você nunca viu na vida, vai lá e dá um bloco. Bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Twitter, bloqueia no Instagram, e pronto, acabou, a pessoa morreu, gente. Mas problema isso, resolvido, né? A pessoa ainda tá lá, ainda tá viva, né? E que ser humano é você, se você só tem esse tipo de comportamento mecanicista, né? Ou qual é o seu desenvolvimento, o seu cuidado, a sua preocupação, o seu respeito pelo outro? Que entendimento você buscou ter sobre o que é o outro, né? Como você colocou, qual a empatia que você está tendo? Né? Às vezes a pessoa vem puxar uma conversa com você, você já nem responde, já nem lê mensagem, já corta, e já fala, já é grosseira, né? Lá, né? E o que é isso, né? O estudante de cultura racional, ele costuma atrair muitas pessoas em volta de si, né? Muitos amigos, muitos fãs, muitos admiradores. Por quê? Porque ele tem essa diferenciação dentro do seu ser, dentro do seu sentimento, que é estar acessível a todo mundo, né? Então, o estudante de cultura racional, ele não exclui.
né? Ele não cria preconceitos, ele não cria barreiras. Todos convivem bem nesse aspecto, né? Das diferenças sociais, das diferenças culturais, das diferenças da aparência física de cada um. Então, o estudante de cultura racional, ele recebe todo mundo de coração aberto. É uma família muito permeável, né? Muito aberta a tudo e a todos. Tanto que, às vezes, infelizmente, até faz o papel de bobo de tão bons que são, né? Estão sempre acolhendo todo mundo, tentando ajudar todo mundo, resolver o problema de todo mundo, e daqui a pouco, né, eles que estão sofrendo, porque a bondade é muito grande, a abertura, a receptividade é muito grande, né? E aí aqueles que não estão na mesma energia, no mesmo conhecimento, no mesmo respeito, não conseguem entender esta abertura e tornam-se até abusivos em relação ao estudante de cultura racional. Mas a gente vai vivendo, aprendendo, amadurecendo, né? E entendendo uma coisa que também o livro nos ensina muito, que é sobre os limites. Né? Para tudo há necessidade de limites, e aquele que abusa dos limites, passou dos limites, entra em decadência, né? Nós, estudantes de cultura racional, aprendemos isso na pele todos os dias, né? Que os outros também passam dos nossos limites e que a gente também precisa aprender a colocar limites, né? E esse limite não interfere em nada na nossa amorosidade, no nosso respeito e na nossa consideração pelo outro. Obrigada, eu acredito, né? Pode falar. Então, eu queria, primeiramente, completar a primeira questão, né? Eu acho que hoje existe uma liberdade muito grande para você ser o que você quiser. E as pessoas estão se abrindo mais para isso. E essa também é uma das causas desse aumento dessa intolerância, né, dessa violência. Porque as pessoas têm na cabeça delas um conceito de certo. E quando ela olha para o outro, ela já olha com aquele olhar do julgamento, né, do ego. Tudo que é diferente dela não serve, ou é menos que ela, né? Então, entra nisso, né, de olhar os outros com mais carinho, né? Só assim a gente vai conseguir aceitar, né, as diferenças, porque nós temos que aprender a coexistir, viver em harmonia com essa estrutura, né, respeitar tudo e todos e todas as diferenças. Assim a gente vai poder viver da melhor maneira, e isso somente com o raciocínio, porque ele trará o nosso equilíbrio. E como as diferenças, né, foi falado pela Josiane, são aspectos intrínsecos da própria natureza, a gente pode, ao observar a natureza, né, como que os seres orgânicos, né, se organizam, a gente pode aprender muito com eles, porque é natural da natureza essa convivência com as diferenças. Por exemplo, se você observa há uma relação assim de mutualismo entre os seres. O que é isso? É uma relação mutuamente vantajosa para todos os seres. Um ou mais organismos se beneficiam por estarem associados. Então, a gente pode trazer isso para nós. Por exemplo, no formigueiro, tem uma dinâmica toda da sociedade das formigas, que já é muito conhecida. E elas vivem em harmonia, cada uma com a sua função. Cada uma vivendo dentro do que é permitido dentro do formigueiro. As abelhas, a mesma coisa. Dentro da colmeia existe toda uma divisão social. Isso não quer dizer que elas sejam diferentes ou que tenham menos representatividade lá dentro. Pelo contrário, elas sabem cada um o que deve fazer e não precisam disso. Quando a gente observa também um exemplo muito legal, que eu acho que é a revoada dos pássaros. Eu não sei se alguém já pesquisou sobre isso, né? Eles têm uma estratégia para conseguir atravessar um oceano. Então, juntos, eles criam essas estratégias para poder voar mais longe, para chegar no objetivo dele. Então, isso que a natureza nos dá é viver positivamente em equilíbrio uns com os outros e com as diferenças. Porque a gente vê
Em plantas, as plantas precisam estar associadas, algumas plantas precisam estar associadas com fungos, senão elas não conseguem sobreviver. O gado, ele precisa estar associado com uma bactéria. Então, todos nós estamos nos ajudando para poder digerir o capim, senão ele não tem nutrientes. Então, todos nós, direta ou indiretamente, estamos ligados uns nos outros. E quando as pessoas entenderem que o que ela faz para o outro, ela está fazendo, na verdade, para ela mesma, ela vai passar a olhar tudo e todos com carinho e com respeito, que eu acho que é o principal. Você tem que respeitar todas as coisas. E a cultura racional ensina isso pra gente. Ensina a gente a olhar tudo que acontece ao nosso redor com outros olhos, sabe? Não com esse olhar de julgar, mas sim de aceitar e tentar entender o que está acontecendo e por que você está ali também observando essas situações, né? Eu acho que é isso, porque... E aí tem um trecho até na advertência que eu acho muito interessante. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Então tá tudo aí, né? A gente só tem que parar um pouco, estudar e observar. Aplicar isso na nossa vida, né? Era isso. Só lembrando, né, as pessoas que às vezes estão nos assistindo e não são estudantes de cultura racional, que a advertência é um dos primeiros capítulos, né, que tem em toda a obra, os 21 primeiros volumes da obra, né, e já no primeiro volume da obra, nas primeiras páginas tem esse capítulo e já fala isso, né. E é lindo. É uma página, é lindo o capítulo, e eu acho que é de uma lição, assim, que cada vez que a gente lê é fantástico. É uma novidade, porque você aprofunda mais. Sim, é muito gostoso. Nayara, você como estudante de cultura racional já sofreu algum tipo de preconceito ou intolerância? E como a cultura racional lhe auxiliou na passagem por essa situação? Assim, não é bem uma questão de preconceito, mas quando eu era criança, eu sou filha de estudante de cultura racional, mas quando eu era criança, na escola a gente tinha uma matéria que chamava, não sei se vocês tiveram, ensino religioso. E as pessoas sempre perguntavam, qual é a sua religião? Eu tenho uma irmã gêmea, inclusive, perguntava pra gente, mas qual que é a religião de vocês? E a gente já criança, sabe, respondia, a gente não tem religião, mesmo porque uma criança não entende o significado disso na sociedade, né? Então, a pergunta do coleguinha pra gente, naturalmente, a gente respondia, a gente não tem religião. Geralmente, a pergunta seguinte já vinha, né? Mas você não acredita em Deus? Aí a gente responde, a gente acredita, claro, acredita em Deus. E então é muito difícil e as crianças, né, geralmente os coleguinhas, ok, o assunto se encerrava ali. Agora, quando eles levavam isso para casa, tal, mas como assim? Então isso gerava um pouco de críticas, né, até aos meus pais, à nossa educação. E a gente questionou uma vez, né, meu pai e minha mãe, por que a gente não tinha religião se todo mundo tinha? Aí a minha mãe e meu pai responderam, se você quiser, depois de grande, você segue a religião que você quiser, porque religião e Deus não tem nada a ver. E isso eu nunca esqueci na minha vida, porque é muito difícil para as pessoas, né, entenderem que a religião e Deus são coisas distintas. Você pode ter Deus e não seguir uma doutrina, não ser doutrinado. Então, assim, isso eu percebi que era muito difícil para as pessoas entender essa liberdade que o meu pai e a minha mãe deram. E depois de adulta, né, se alguém questionava alguma coisa ou surgisse uma abertura, eu falo que eu sou estudante de cultura racional, tá? Então, ou a pessoa não conhece a cultura racional e pergunta, nossa, mas o que é? E aí eu já vou falando, né? Ou a pessoa olha com aquela cara meio torta, do Tim Maia, aí eu falo, e se a pessoa tem demonstra, né, realmente que ela está interessada, né, que ela quer saber, eu conto, a gente desmistifica alguns aspectos, né,
é legal. E algumas pessoas simplesmente, quando eu falo, parece que eu não falei nada e ignoram. Aí essas a gente tem que deixar quietinha, né? E como, assim, eu acho que a cultura racional ajuda a gente também a saber a hora de não falar nada, né? E eu já ouvi muitos comentários maldosos de pessoas em relação a diversos tipos de preconceito, né? E eu acho que a cultura racional me ajuda muito aí, porque a gente tem que saber a hora que a gente não pode interferir nas situações, né? Porque a gente só vai estar alimentando aquele conflito, aquele negócio, porque a pessoa já está nessa energia de querer brigar, né? De intolerância. Então, eu acho que a cultura racional ajuda a gente, né, a manter o equilíbrio e não deixar a gente ser afetado por essas situações também ao nosso redor e só interferir quando realmente é necessário, né, é preciso necessário. É isso, assim, que a minha experiência com preconceito, com intolerância, não é muito por eu ser estudante, sabe? Mas quando eu era criança foi nesse aspecto, e isso me marcou muito, porque eu lembro até hoje disso. E eu até comentei com meu pai nessa semana essa história, sabe? É bem legal. E daí veio, né, o programa e eu tô contando também para vocês. Essa questão do preconceito, né, é muito séria, porque o preconceito, ele atinge várias coisas, né? O próprio nome já diz, né? Preconceito. Preconceitos, conceitos prévios acerca de alguma coisa. E todos nós somos bombardeados com esses conceitos desde o momento que a gente nasce, né? Na nossa educação, no colégio que nós estudamos, as pessoas com as quais nós convivemos, né? E essa questão que você fala, eu, por exemplo, estudei em colégio jesuíta a vida inteira, né? Colégio de padre e tal. Do lado era um colégio só de meninas, que era um colégio de freira. Então, todos os meus amigos eram católicos. E eu, lá com 11 anos de idade, apareceu o livro da cultura racional através de uma amiga da minha mãe na minha casa. Eu sempre gostei de ler muito. Então, eu peguei o livro já desde os 11 e comecei a ler, a estudar, né? E as pessoas, realmente, a gente evitava falar que era estudante de cultura racional. Se tem religião, tenho, católica, né? Fui batizada, fiz primeira comunhão e tal. Tá ali falando, mas o que é cultura racional, né? Olha, a cultura racional é um conhecimento para desenvolver o raciocínio, né? E que traz coisas muito diferentes para o ser humano. Porque a gente já estava lá no início da cultura, no início do estudo, e todo estudante, quando começa a ler, não entende muito, né? A gente lê porque a ordem é ler, mas a gente não estuda. Então, a gente fica meio boiando. Por isso que a ordem é ler e reler, ler e reler. Porque cada releitura é que a gente aprende, né? É só na releitura que a gente se aprofunda, como eu falei, dessa importância ao estudar os livros e que a gente aprende de verdade. Porque as primeiras vezes a gente lê, parece que passa até batido, assim, você, que é isso, né? A gente está lá no meio, participa da banda, vai na divulgação, fala de cultura, mas dentro da gente a gente ainda não desenvolveu o sentimento. E isso é outra coisa que a gente deve trazer nessa questão das desigualdades, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai criando esse sentimento maior dentro de nós nos tornamos mais pacientes, mais condescendentes, né? Mais capazes de ouvir o nosso irmão, entender as dificuldades daquele estudante que está ali começando, ou que está há muitos anos, mas que não lê, que participa do meio, mas não estuda, né? Com profundidade. E a gente vai observando essas diferenças e vai se tornando mais tolerante com a questão da igualdade e da desigualdade. Eu lembro também na faculdade, você falando disso tudo, que as pessoas, assim, tentavam sempre
puxar o meu tapete, sabe? Iam na coordenação, porque eu faltava muito, né? Nas minhas faculdades, assim. Uma porque era muito longe de acordar às 5 horas da manhã, outra porque eu tinha tido minha filha. E o povo falava, mas como que ela vem, nunca vem para aula e está sempre passando por média, né? E sempre com as melhores notas, como que pode isso? Daí eu falava assim, gente, vou falar para vocês pegam o livro Universo do Desencanto, vão ler lá 20 anos, que nem eu estou lendo, aí vocês vão entende? Que a gente começa, né, a se conectar com tudo e com todos, como você falou da questão do mutualismo, né? E isso é muito mais sério, muito mais profundo. Então eu não estava na sala de aula, mas eu estava aprendendo de alguma forma que para as pessoas é inexplicável, né? Mas para mim não era, porque eu lendo meu livro e gostando de ler, eu estudava também os livros e os textos da faculdade e além daquilo que aquelas pessoas que estavam em sala de aula iam, porque na sala de aula elas tinham aquele conteúdo dado pelo professor e pronto, acabou. E como eu não tinha o conteúdo pelo professor, eu só tinha os temas, eu era obrigada a ler livros e mais livros. E pela facilidade, pela faculdade de estar já desenvolvendo o raciocínio dentro da cultura racional, isso se tornava muito mais fácil, né? Então, a explicação era simples. É uma forma também de você mostrar para as pessoas a diferença entre você estudar apenas pelo pensamento, né? Aquela questão da memorização e de você gravar coisas, estar ali martelando em cima de um determinado tema, e você está estudando cultura racional e ampliar os seus horizontes no conhecimento e entendimento sobre o conhecimento que o próprio pensamento criou. Então, essa questão é bem bacana, e isso fica muito claro. Dentro do primeiro volume da obra, o Racional Superior já escreve assim, né? Que todos somos iguais por um aspecto e desiguais por outro, né? No subconsciente há superioridade entre um e outro, mas no inconsciente, né? No nível de inconsciência, todos somos iguais. Até o momento em que nós estamos estudando cultura racional e estamos tendo uma pouquinho mais de consciência verdadeira, né? Porque as pessoas chamam consciência uma coisa que não é consciência na verdade, né? O que é consciência? É você estar ciente de um conhecimento, né? É você estar com a ciência de algo, com o conhecimento acerca de algum assunto. E essa consciência só é verdadeira quando esses assuntos são abrangentes, né? Quando você entende todo o contexto humano, todo o contexto de vida e organização do ser humano. Entender só uma partezinha não pode ser chamado de consciência. E isso é o que a cultura racional nos dá, né? Um conhecimento sobre uma diversidade muito grande de assuntos e de conhecimentos que atinge todas as classes sociais, todas as classes culturais e todas as aparências externas, né? E aí você rompe a barreira da aparência externa e começa a olhar o íntimo das pessoas. E aí sim a vida pode se tornar mais fraternal, não igual, mas mais fraternal. Né, Emanuele? Meninas, muito obrigada pela participação de todas vocês. Hoje, racionalmente, nós podemos perceber que precisamos abrir nossas mentes para entender com quem nós coabitamos no mundo. E não para submetê-los a uma determinada forma de viver, mas para aceitarmos os modos de vida com toda a diversidade, complexidade de que somos feitos. E isso só será possível através do desenvolvimento do nosso raciocínio, pois o raciocínio une e o pensamento divide. Nós ficamos por aqui e até o próximo Mulheres Raciocinando. Obrigada pela companhia. Salve. Salve.